Capítulo 78 Guerra contra os 8 Reis. Um mês depois. Em um lindo pátio, uma mulher com um lindo corpo e exalando maturidade estava conversando com uma jovem de 20 anos à sua frente. Xiziun, faz pouco tempo que você chegou até o primeiro grau do Dao do Espírito e já conseguiu quebrar para o segundo grau. Realmente seu talento é louvável. Longmu. Tudo isso é devido à mestra me ajudando, sem seus ensinamentos eu encontraria muito mais dificuldade. Xiziun. Hein? Você soube? Parece que há 2 semanas aquelas garotas que andam como Lishang quebraram para o 9º grau do Dao da integração e por enquanto não se teve notícias dele, já faz um mês que ele não sai de sua casa. Longmu. Elas possuem um talento incrível, o Hanshi com sua herança deve estar no mesmo nível que você e aquela outra garota Lian Mei, ela nasceu para o cultivo. Seu futuro está no mesmo nível que de vocês duas. Mas Lishang, esse garoto é estranho, Longmu. Por que a senhora não as convida para serem suas discípulas? Seria interessante ter mais pessoas, além disso sua influência aumentaria ao ter pessoas mais fortes sob sua tutela. Xiziun. Oh! Ótimo pensamento, ótimo pensamento. Longmu ficou feliz com a ideia de sua discípula, ela mesma já havia pensado isso outras vezes, mas ficou com medo da reação de Xiziun, por isso não comentou nada. No fim a ideia partiu da própria Xiziun e ela parecia animada com a ideia de ganhar 2 juniores. 16 anos atrás. Uma mulher de uns 30 anos segurava uma garotinha em seus braços, ao lado delas um homem de bela aparência e corpo robusto jazia imponente. Seu corpo emanava poder e seus olhos pareciam incinerar a todos, mas assim que seus olhos batiam na garotinha nos braços de sua linda esposa, a chama em seus olhos dava lugar a um olhar amoroso e protetor. Xiziun, papai e mamãe vão ir ajudar a seita da chama púrpura com alguns problemas, mas voltaremos para você, tudo bem? Pai de Xiziun. Tá bom papai. Xiziun disse com um lindo sorriso e abanando os bracinhos rapidamente. A mulher que a segurava deu um leve sorriso e a ergueu alto enquanto a beijava. Fique com a senhorita Longmu, ela cuidará de você enquanto estivermos fora. Mãe de Xiziun. Longmu nessa época era uma jovem em seus 20 e poucos anos, ela era aprendiz do pai de Xiziun, ela estava no 1º grau do Dao do Espírito. O pai de Xiziun com seus 40 anos estava no Dao da Alma e era um gênio inigualável no continente. A mãe dela também era excepcional, em seus 30 anos ela estava no 6º grau do Dao do Espírito, junto de seu marido eles eram como 2 pilares dentro do continente. Atualmente uma enorme chacina da raça humana estava acontecendo, o que levou a todas as seitas, inclusive as seitas diabos a se unirem pela sobrevivência de todos. Uma enorme horda de feras mágicas invadiu o continente e começou a varrer o chão com a raça humana. Rapidamente milhões de mortes aconteceram por todo o local e rios de sangue se formaram, isso acabou obrigando os patriarcas de todas as seitas a criar um plano de contenção. Na praça da árvore da chama púrpura. Tiamal estava no céu e abaixo dele estavam dezenas de pessoas, entre eles o pai e mãe de Xiziun fitavam com rostos sérios, seus olhos transbordavam de determinação e garra. Hoje nossa seita colocará em prática um plano ousado, em conjunto com as outras 9 grandes seitas nós atacaremos a base inimiga de surpresa, para isso os mais poderosos das 10 grandes seitas atacarão juntos. Lembrem-se, essa batalha decidirá o futuro não só de nossa seita, mas de todos os seres humanos do continente. Tiamal. Gritaram todos. Somente aqueles acima do 5º grau do Dao do Espírito foram levados, na seita da chama púrpura isso representava algumas centenas de pessoas. Liderados pelo patriarca o grupo todo partiu em direção a uma enorme planície, lá eles se encontrariam com o restante das grandes seitas. Tiamal abriu um enorme portal no espaço e junto dele todos foram teleportados para o local de encontro. Ao chegarem lá havia um pequeno exército,
com alguns milhares de pessoas, a pressão ali era imensa. Haviam 10 pessoas no Dao da purificação e milhares de pessoas no Dao do espírito. Era uma força para ser temida. Tiamal tomou a palavra e disse: nós usaremos uma formação para viajar no espaço até o centro da base inimiga. Lá existem 8 feras mágicas no 9º nível, elas são comparáveis a nós em força, mas precisaremos dos 10 patriarcas para lidar com elas. Enquanto isso, o papel de vocês é segurar a horda de feras. Entendido? Sim. A multidão gritou. Entre as 10 grandes seitas, 4 eram seitas diabo. O local era um misto de Ki e diabo, apesar do óbvio atrito, tanto entre discípulos, como patriarcas, o momento os obrigava à cooperação. No meio da planície estava um enorme círculo mágico, onde os patriarcas se colocaram ao redor dele enquanto a multidão jazia no centro. Todos estavam com um rosto apreensivo. No momento que o círculo fosse ativado, eles seriam teleportados no meio do acampamento inimigo. Isso seria um completo caos e todos sabiam que haveriam centenas de mortes de ambos os lados. Os patriarcas também respiraram fundo antes de fecharem os olhos, e começaram a imbuir o círculo mágico com os mistérios do espaço. Eles também temiam por suas vidas, apesar de serem seres no topo de seu continente. Ao encarar feras mágicas de nível 9, eles não podiam ser arrogantes, qualquer descuido e suas gargantas seriam cortadas. Alguns segundos depois o círculo brilhou e no instante seguinte uma enorme explosão foi ouvida. Ataquem! Rugiram os patriarcas. Saindo de seus devaneios, todos rapidamente voltaram suas mentes para a batalha. Imediatamente viram os patriarcas varrerem dezenas de feras mágicas com um aceno de suas mãos. No momento seguinte, o campo de batalha foi invadido por 8 auras monstruosas. A sede de sangue que surgiu era simplesmente avassaladora, nem mesmo os patriarcas poderiam comparar. Feras mágicas eram máquinas nascidas para lutar, sua vida era selvagem desde o seu nascimento. Segurem as feras mágicas, nós cuidaremos dos 8 reis. Tiamal. Imediatamente os patriarcas liberaram suas auras para proteger a todos e dispararam em direção às feras do 9º nível.